Boa noite a todos mais uma vez, pessoal. A gente vai começar o nosso estudo da noite, né? Pedir desculpa por ontem, né? Ontem a gente teve uma queda de luz aqui na rua aqui, eu acho que começou a querer chover aqui. E aí voltou, já estava na hora do estudo já, então eu preferi cancelar para evitar problema de cair de novo, ficou dando uns piques. Então hoje nós vamos fazer o estudo de mediunidade, tá, gente? No lugar do estudo de evangelho, né? As duas coisas estão interlaçadas, mas como o de mediunidade ele está mais, vamos dizer assim, sistematizado, né? E a gente está terminando a primeira parte do estudo hoje, né? Eu achei por bem a gente passar o de mediunidade para hoje, né? A gente vai fazer a prece inicial, né? E agradecer aí aos amigos aí que estão conosco, né? Iniciar nesse momento, pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver com seu amor e com sua luz, para que possamos estudar acerca da mediunidade, essa faculdade maravilhosa que nos conecta com a luz, com o entendimento e com a paz. Divino Mestre, fica conosco, envolvendo a cada um de nós nas vibrações de luz e de afeto do teu coração. Permite que possamos nos unir em pensamento e em ação àqueles amigos que estão no plano do amor, para que possamos ser extensões do bem, no trabalho constante, do auxílio, do amparo e da renovação das nossas consciências. Fica conosco mais uma vez, como sabemos que tem sempre estado, a cada momento e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, boa noite mais uma vez, né, queria iniciar, antes da gente começar a falar do estudo em si, né, queria agradecer a todos, né, conforme a gente acabou de divulgar, né, nós conseguimos fechar todos os apadrinhamentos do Universo dos Sonhos desse ano, né, mais de 300 famílias, mais de 350, se não me engano, né, e a gente conseguiu apadrinhar todo mundo. Agora a gente só está na parte final mesmo de receber os apadrinhamentos, aquela coisa toda, né, ainda falta alguns pra gente receber, né, então queria agradecer a todos aí que nos ajudaram, né, a gente já está aí, né, para poder fazer a compra, né, até o final desse mês, né, na verdade antes do dia 15 a gente deve comprar todos os presentes já, e aí a gente vai fazer aquele processo que a gente sempre faz, né, para quem está aqui perto, né, normalmente a gente convida para vir ajudar a embrulhar, aquela coisa toda, o pessoal do Francisco de Assis, né, e quem está mais longe a gente vai tirando foto, mandando, compramos presente, né, aquele processo lá que a gente faz até o dia da entrega, que vai ser no dia 18 de dezembro, tá? O dia da entrega vai ser no dia 18 de dezembro, né? Juntamente com a ceia de Natal, né? Com a ceia de Natal que a gente trabalha aí com essas famílias. Então, eu queria agradecer a todos que ajudaram, né? Lembrando aí que nós, agora as doações que vierem, né? A gente vai começar a juntar, não só para cestas, né, desse mês, nós estamos com muita família, gente, vocês nem imaginam. Hoje mesmo ligaram já a gente pedindo cesta, aí você fala assim, não, vai lá buscar, aí a pessoa fala assim, tem uma para minha irmã? Tem uma para minha mãe? Tem uma para minha sogra? E vai multiplicando, e aí a gente não dá para dar para todo mundo, né, gente, que a gente não tem essa condição, isso aí é extra que ela tem, né, e aí a gente agora vai pegar todos os valores que chegarem a partir de agora, tá, pra gente focar para essas cestas, né, que ainda tem o mês de outubro, novembro, né, e a cesta de Natal que a gente vai entregar no dia 18 de dezembro, junto com os presentes, né, que é uma cesta especial que a gente faz para as famílias no Natal, né, a gente incrementa um pouco a cesta, claro, né, dentro das doações que a gente recebe aí, tá bom? Então quem quiser ajudar agora, também vai ajudar as mesmas famílias, só que vai ser agora, a gente vai focar, né, para começar a questão da cesta de Natal deles, tá bom? Os presentes nós já fechamos, graças ao bom Deus e graças à ajuda de todos aí, tá bom? Mas continuando, né, gente, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de mediunidade. Hoje nós vamos fazer o nosso último estudo dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Lembrando, né, que a gente se comprometeu de estudar os 15 princípios básicos da doutrina com o objetivo de dar uma base inicial, né, de entendimento sobre o que é a doutrina espírita, o que são, né, as questões fundamentais da doutrina espírita, e aí a partir da semana que vem nós já vamos entrar nos temas da mediunidade mais propriamente dita, tá? Nós estamos no 14º, né, no 14º, né, porque um dos temas da mediunidade vai ser o que nós vamos estudar daqui para frente, então o 15º ele vai se estender, tá bom? Então hoje nós vamos falar da influência dos espíritos na natureza, né? Ou seja, a gente vai entrar um pouco naquilo que a gente tem falado, né, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, só que a gente vai estender isso, né, agora nós vamos sair um pouquinho,
né, da nossa individualidade, do nosso ser humano, nós vamos ver isso à nossa volta. A natureza que abarca tudo que existe no plano físico e no plano espiritual também. Né? Assim como os espíritos desencarnados, eles interagem, né, conosco através do pensamento, através da sintonia, através da vibração, né, e às vezes através, né, de ações físicas, eles também, os espíritos desencarnados, influenciam o mundo natural, ou seja, influenciam os reinos, né, da natureza. Né? É muito comum a gente já ter ouvido aí, algumas pessoas já devem ter ouvido falar, né, histórias de animais que veem espíritos, que se assustam, né, cavalos que param no meio do pasto. Né? Meu avô contava muito isso, né, que o cavalo parava lá e não queria passar e começava a resfolegar lá, ficar nervoso, né, cachorro que começa a latir tipo invisível, né, gato que começa a arrepiar todo, né, que em casa é os gatos, o cachorro, né. Então, assim, vem o espírito, os gatos começam a arrepiar, o rabo do gato começa a engrossar, né? Ele quer enfiar debaixo da cama, né? Então, assim, sem contar também a presença e a influência espiritual nas plantas, né? É muito conhecido as histórias antigas, né? Até gera-se aí as ideias dos deuses, aquela coisa toda, né? A influência dos espíritos no crescimento de plantas, né? Ou também, né, secando e matando planta, né, tem essas histórias também, e também a influência no reino mineral, né, então nós temos várias influências aí na natureza, né, um exemplo clássico da influência dos espíritos no reino mineral, né, é Jesus acalmando a tempestade, né, quando ele vai lá, manda a tempestade parar e tudo tranquiliza, né, e o Kardec ele vai trabalhar isso com a gente lá no Livro dos Espíritos, e isso vai ser algo que vai ser interessante da gente poder entender. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, né, por favor, fique à vontade aí para trazer pra gente, tá bom? A gente vai trocando figurinha aí à medida que a gente for conversando. Então vamos pegar, né, o primeiro, né, que eu acho que é o que mais chama atenção, que é a influência espiritual sobre os animais, né? Os animais possuem mediunidade, ou seja, o cachorro, o gato, né, o papagaio, o coelho, o boi, o golfinho, o macaco, eles possuem mediunidade. Alguém tá falando aí, alguém tá perguntando. Ó, tem um companheiro falando e deixou o microfone aberto, eu fechei, tá bom? Então, os animais possuem mediunidade, né? Vamos primeira questão, né? Um animal pode ser médium, né? O que é ser médium? Ser médium é intermediário. Ou seja, né, o animal possui capacidade de ser intermediário de outro, ou seja, o cachorro ele vai ficar mediunizado, envolvido por uma entidade desencarnada e vai dar uma comunicação? Não, tá? Os animais não possuem mediunidade no sentido que eles não são capazes de transmitir o que um espírito, né, desencarnado quer transmitir. Então eles não têm mediunidade nesse sentido. Mas os animais percebem o mundo espiritual, eles têm percepções espirituais? Aí sim. Tá? Os animais possuem percepções que a gente chama de percepções anímicas. O que são percepções anímicas? Percepções da alma. Sim, os animais possuem um princípio espiritual, a Beatinha está falando, né? Ou seja, os animais eles são, né, o estágio anterior da nossa evolução. Ou seja, antes da gente ser humano, a gente estava no reino animal. Isso há bilhões de anos atrás, tá, gente? Isso era num tempo aí que a gente nem imagina, milhões de anos atrás, tá? A gente teve no reino animal, né? Pode falar, Guerra. Ei, Marcelo, boa noite. Boa noite. Então, eu estava com um pouco de dúvida, era justamente nisso que acabou de entrar, assim, somos todos criados princípio espiritual, né? Sim. Eu lembro que eu te perguntei isso um tempo atrás. Então, eu, humana, não fui criada humana, fui criada princípio espiritual, né? Aí eu queria entender como que isso funciona. Por exemplo, então, um animal hoje, daqui milhões de anos, ele vai ser provavelmente humano. Mas aí, como que isso acontece? Assim, em mundos diferentes, a gente tá... por exemplo, se eu fui um animal milhões de anos atrás, foi em outro planeta, entendeu? Entendi. O que acontece? Nós somos criados simples e ignorantes, está lá na base doutrinária. Né? O que é simples e ignorante? Nós somos criados lá, né? O princípio espiritual é criado junto com a matéria subatômica lá, vamos dizer assim. Pega lá os elétrons, os prótons, aquelas partículas lá, né? E esse princípio ele evolui à medida que a matéria na qual ele está ligado evolui junto com ele, tá? Então a gente vai chegar a um ponto, vai chegar, né? Você não vai entrar nisso não, porque é muita coisa, senão a gente vai fazer um estudo só sobre isso. Vamos pegar, né? Ou seja, o princípio espiritual que está no reino mineral vai passar para o reino vegetal, vai chegar num determinado ponto, vai passar para o reino animal. Vai chegar num determinado ponto que o animal vai passar para o reino humano. Quando a gente fala reino humano, a gente está falando capacidade
né, é basicamente a capacidade cognitiva e de autoconsciência. O que é autoconsciência? Eu saber que eu existo, tá? Um frango, ele não tem autoconsciência, ele não sabe que ele é um ser vivo, ele não sabe, ó, eu sou um frango, eu tô aqui. Ele sente, ele percebe, ele existe, mas ele não tem autoconsciência ainda, tá? O único animal, né, porque é comprovado cientificamente, tá, que tem autoconsciência além do ser humano no planeta Terra, são os golfinhos, tá? Isso é comprovado lá para o estudo da ciência. Nem os macacos é comprovado ainda. Eles têm fragmentos de autoconsciência, tá? Mas o que tem mesmo, que o pessoal sabe, assim, ó, o animal que sabe que ele é um ser, ó, eu sei que eu sou um ser, é o golfinho, tá? Então eles vão dizer assim que ele está no estágio mais próximo do reino humano, né? Se não existisse a gente na Terra, né, imagina, não existe o ser humano, né? Qual seria o animal que seria a raça inteligente no futuro, talvez? Não sei. Os mamíferos aquáticos, os golfinhos principalmente, os cetáceos, lá, aquela coisa toda, tá? Então, né, existe um encadeamento evolutivo, ou seja, nós aqui no corpo humano somos os espíritos neste momento que estamos mais preparados e que somos, né, nós estamos no reino da razão, da inteligência, beleza, né? Esse processo acontece aqui na Terra? Não, isso acontece em mundos primitivos. Quando que aconteceu com os seres humanos da Terra? Lá na Idade da Pedra, lá onde tinha lá aqueles homens da caverna, né? Homem de Neandertal, né? Antes disso até, tá? É bem antes, né? O homem de Neandertal já é um ser inteligente, tá? E olha que é uma outra espécie humana, tá? Né? O Homo sapiens, aquela coisa toda. Lá no homem de Cro-Magnon, lá já tinha, tá? Então é dali para trás que acontece. Hoje esse processo não acontece no nosso mundo. Ou seja, um espírito animal que vai passar para a próxima etapa, ele não vai estar aqui na Terra mais. Ele vai para um outro mundo primitivo onde ele vai seguir o processo dele, tá? Ah, o meu gato aqui, a minha gatinha aqui, meus gatos aqui vão ver que vão ser inteligentes. Algum dia vai. Aqui na Terra, dificilmente, tá? Praticamente posso dizer que não. Mas existem milhões de mundos no universo que estão começando a evolução. Lá eles vão seguir o processo deles, tá? Então, quando a gente pensa nisso, né, os animais superiores, né, então a gente volta trazendo aqui agora para o nosso tema aqui, né, uma coisa ligando a outra. Os animais superiores, o que são os animais superiores que a gente chama, tá, gente? Os mamíferos, né? Então eu vou pegar os mamíferos, eles são os seres que têm um maior nível cognitivo, né, entre os seres vivos, né? Tem os polvos lá que tem uma história diferente lá, mas a gente vai entrar aqui no basicão, tá? Até porque não é o objetivo da gente, é só para a gente poder trazer a ideia da influência dos espíritos na natureza. Os animais superiores, né, que são os mamíferos, eles têm uma percepção espiritual mais apurada, por exemplo, do que as aves, que têm uma percepção espiritual mais apurada, por exemplo, que os insetos, né? Então, quanto mais a mente deles for desenvolvida, né, quanto mais eles forem biologicamente desenvolvidos, maior a capacidade deles de perceberem algo além. Tá, o cachorro ele vê um espírito? Ele pode ver um espírito. O gato vê um espírito, os felinos normalmente veem, tá? Mas o felino entende que aquilo é um espírito? Não, ele entende que é alguma coisa que ele tem medo, que, né, é estranha para ele. Por isso que ele reage. Ele reage à impressão que ele tem de um espírito, seja ela boa ou negativa, né? Então muitas vezes o animal fica com medo porque ele está vendo uma coisa que ele não está acostumado e aquilo o assusta, tá? Mas ele não sabe processar se aquilo é o que é o que ele está vendo, mas ele dá sinal do que ele está percebendo. Por isso a gente fala que os animais têm uma percepção espiritual, ou seja, o meu gato aqui, eu já fiz, né? Os gatos aqui de casa, eles veem os espíritos. Às vezes quando entra o espírito aqui, eles olham, eles levantam, aí você, ó, tá vendo, né? Mas assim, eles conseguem interagir com o espírito, entender, tem um espírito aqui, Marcelo. Não. Então eles não têm mediunidade, tá? Normalmente, os animais que têm mais convivência com o ser humano, eles têm uma percepção mediúnica melhor, né? Até porque são mamíferos na maioria das vezes, né? Tem muito relato de que cachorro, gato, cavalo, né? Principalmente esses animais, né, que a gente tem mais por perto, a gente tem relato deles percebendo as coisas. Já teve relato de boi, né? Então, assim, de animal marinho não tem, porque a gente não tem convivência com animal marinho de perto. Então a gente não vai ver se ele vai ver o espírito. Às vezes ele vê lá no meio do oceano, lá a gente não sabe, tá? Mas os que estão próximos a gente normalmente são os mamíferos. Existem alguns relatos também, né, de macacos, tá? Porque o macaco também ele tem uma condição, né, cognitiva muito próxima da gente, né? Então assim, ele tá atrás, mas nem tanto, tá? Eles percebem, tudo bem. Então os espíritos conseguem influenciar os animais, sim. Eles conseguem perceber, né? Principalmente os animais, os espíritos que têm energia mais pesada. Por quê? Porque é mais próxima da energia deles, tá?
Por isso que muitas vezes, antigamente, você via lá na história, aquela coisa toda, né? As bruxas, que muitas vezes eram médiums, tá? Nem todas as bruxas eram médiums, né? Mas muitas eram, tinham uma mediunidade, uma percepção espiritual muito desenvolvida, né? O que elas faziam? Elas normalmente tinham um animal que ajudava elas a perceber, normalmente o gato, porque o gato enxerga melhor, né? Pelo que se fala, o gato percebe melhor os espíritos que o cachorro, tá? O cachorro percebe, mas não tanto quanto o gato, tá? Não sei porquê. Tanto é que lá no Egito, nos templos, né? Tinha muito gato, aquela coisa toda, né? Porque o gato dá sinal. Não quer dizer que o gato tem um poder especial. Quer dizer que é fácil, né? Uma pessoa que tem um animal perceber. Olha, ele tá vendo, ele tá percebendo. Né? E através da reação do bicho, o médium entendia mais ou menos o que estava acontecendo, que tipo de espírito estava ali. Entendeu? Então era mais fácil lidar com o gato nesse sentido. Os cavalos também tem, né? Igual aquela história que a gente está contando, né? História do cavalo que empaca ou do burro, né? Normalmente os equinos, né? Que empacam num lugar que não passam, às vezes é uma percepção espiritual que eles estão tendo, tá? Ou seja, os espíritos podem se fazer percebidos pelos animais, tá? Tem até um relato nos livros do André Luiz, que eles vão lá ajudar um companheiro que levou um coice do cavalo, quase morreu, né? E aí eles chegam lá, o espírito põe a mão na cabeça do burro, é um burro, se não me engano, né? E o bicho bateu no cara porque o cara bateu tanto no animal que o animal reagiu e deu um coice nele e quase matou o cara, né? E o espírito fala, a culpa não é do bicho, não, a culpa é do cara que bateu nele demais, né? O cara é quase animal igual a ele, né? Então, né? E aí o animal percebe a presença deles, aí põe a mão no animal, acalma ele, aquela coisa toda, tudo bem, né? As plantas percebem os espíritos? As plantas percebem num nível muito menor, ou seja, as plantas acusam, né, a energia espiritual, né, ou crescendo, né, ou se, né, absorvendo uma energia que vai ajudar elas a se desenvolver, né, e aí vem os mitos antigos das deusas da natureza, né, principalmente deusas, né, chegava lá, né, o cara tava lá plantando, né, e aí ele viu uma mulher muito bonita lá no meio da plantação, lá, e o negócio começava a brotar, né, com o tempo, né, e ele fala assim, nossa, a deusa da natureza veio me visitar, e criava lá o tempo da Deméter lá, que é a deusa grega da colheita, né, então um espírito com energia muito boa faz as plantas crescerem, vicejarem, né? Normalmente hoje isso não é o objetivo deles, mas imagino que na antiguidade talvez seja para ajudar, né? E tem histórias, né, que falam isso pra gente. É possível? Sim, tá? Como também espíritos de energia negativa, né, que matam, né, e que destroem o ambiente onde eles estão, né? O famoso seca-pimenteira, né? Que também entra a questão do mal olhado, aquela coisa que é a mesma coisa. É uma questão, se eu sou encarnado com energia muito pesada, eu mato as plantas, né? Se eu sou encarnado com energia, desencarnado com energia muito pesada, também vou fazer isso. Ou seja, as plantas elas percebem, né? Elas acusam a presença espiritual, né? Nós encarnados também influenciamos o desenvolvimento da planta, com certeza, assim como os desencarnados. Não tem gente que tem a mão da planta? O cara planta lá, a moça lá, a mulher, né? A minha avó tinha isso, ela pegava as plantas lá, minha avó paterna, né? A casa era um jardim. Onde ela botava a planta, eu lembro que quando eu era criança eu ia lá, ela morreu quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, né? Eu lembro que eu ia na casa dela, ela me contava, falava assim, qualquer planta que ela pegasse, que não pegava em lugar nenhum, pegava na casa dela. Por quê? Porque ela tinha uma vibração, né, que permitia isso. Tem gente que já não tem essa vibração, que ela põe a mão, ela mata, tá? Ah, porque é uma pessoa ruim? Não, nem sempre. Tá? Às vezes a pessoa tem uma mediunidade também, aí é outra questão interessante, tá? Médium que tem uma mediunidade muito exacerbada, médium de efeito físico, pode prejudicar também. Eu tinha uma amiga nossa, né, que ela era uma médium, né, ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, ainda tem até hoje, né? Todo bichinho de estimação dela ela matava. Tá? O bicho, tudo morria. O peixinho morria, o coelho morria, o gato morria, né? Por quê? Porque o bicho absorvia energia demais dela e não dava conta, tá? E aí ela foi descobrir isso depois, quando ela foi estudar, né? Aí começou a dar passe, canalizou a energia, isso parou. Pode falar, amigo. Ei, pessoal, boa noite, Marcelo. Boa noite. Pensando aqui nessa questão do cavalo, eu até já tinha lido isso. Se o cavalo se insurge porque ele foi ofendido por uma pessoa, se as plantas absorvem energia, ou seja, se o espírito que é a energia pesada e ruim, ele mata a planta e o contrário, faz com que a planta cresça, dentro do princípio, o princípio inteligente do animal, a gente adianta ou atrasa essa evolução,
É possível que uma pessoa que maltrate os animais, o animal se torne mais agressivo, o princípio inteligente ele cresça ali, vamos pensar, 2 cachorros, um é mais bravo do que o outro, um é mais agressivo, um morde. Isso pode ser questão dele ter sido maltratado, o princípio inteligente ele vai absorvendo isso também, a gente adianta ou atrasa essa evolução? Ô, amiga, muito, muito boa essa questão sua, né? Vamos pensar assim, nós influenciamos uns aos outros, tanto é que nós estamos falando de influência, né? Então, o que acontece? Os espíritos encarnados podem me influenciar dentro dos meus campos de escolha, ou seja, né, se eu tenho um vício, um espírito desencarnado ele pode me influenciar para aumentar esse vício, beleza. Se eu tenho uma virtude, um espírito desencarnado pode me influenciar positivamente, né, e somar com a minha virtude. Isso no reino humano. Mas agora vamos para o reino animal. O animal, ele pode entrar na onda de sintonia de uma pessoa? Pode, né? Então, por exemplo, eu sou um cara totalmente desequilibrado, né? E aí eu tenho um cachorro. E aí eu começo a atiçar o cachorro, ser agressivo com o cachorro absorve aquela agressividade minha, né? Aquilo vai acompanhar o animal? Vai acompanhar enquanto eu estiver perto dele. Ou seja, enquanto eu for a referência dele. Ele tem responsabilidade sobre aquilo? Não. O animal não tem responsabilidade. Eu, né? Você, agente humano, quando a gente tem nível de cognição para escolher, então se o espírito me influencia negativamente, eu posso escolher entrar ou não entrar na onda mental dele. O animal já é diferente. O animal, ele segue, né, a nossa, vamos dizer assim, influenciação cegamente e sem controle. Ou seja, se eu treinar um cachorro para matar a gente, ele vai matar. Se eu treinar um leão para matar os outros, ele vai matar, né? Só que o leão ele vai ser responsável por aquilo e aquilo vai marcar a evolução dele? Não, porque aquilo não é fruto de uma escolha dele. Ou seja, o animal está dentro da questão instintiva. E dentro do instinto, a gente, como é inteligente, a gente sabe manipular o instinto do bicho a nosso favor. Tanto é que tem gente que treina um bicho mais violento para ser manso. E tem gente que pega, né, o Lulu da Pomerânia, que é aquele cachorrinho, e faz aquele cachorro morder qualquer um, né? Ou seja, quem que é o responsável naquilo ali? Somos nós. Existe essa relação? Sim. Mas o animal é culpado? Não, porque ele não tem poder de escolha. Ele não decide o que ele faz. Ele segue um comportamento instintivo. Aí que é a diferença, tá? Então, no dia que cessar a influência do Marcelo sobre o cachorro, a tendência é que na próxima encarnação ele não carregue aquela vibração de novo. Por quê? Porque ele não fez, aquilo não é fruto das escolhas dele, ele não tem capacidade. Ah, mas aquilo ali faz ele cometer alguma coisa ruim. Tá, mas ele não sabe. Ele não tem discernimento para saber o que é certo e errado. Então a gente só é responsável por aquilo que nós sabemos. Então se o meu cachorro, seguindo as minhas ordens, mata alguém, eu é que sou o assassino. Não o cachorro. O cachorro é um instrumento cego, né? Se o meu cachorro salva vidas, né? E porque eu treinei ele para isso, um São Bernardo, lembra lá do São Bernardo, que ia lá, tirava o pessoal do gelo, lá, muito famoso na Europa, né? Carregava lá o tonelzinho debaixo do pescoço lá, com uma bebida quente para dar pro pessoal. O cachorro, ele tem mérito? Não. Quem tem mérito é o cara que treinou. Mas é claro que o cachorro vai ser envolvido por vibrações boas e isso vai ajudar de alguma forma, né? Gratidão, aquela coisa toda. Os animais, né? Os próprios espíritos falam isso para Kardec. Os animais nos veem como deuses deles. Né? Olha o nível de responsabilidade. Né? O Kardec pergunta: os animais conhecem Deus? Os animais sabem o que é Deus? O espírito fala na lata: não. O homem é o Deus dos animais. Ou seja, nós somos uma referência espiritual dos animais. Né? É por isso que o animal é reflexo do dono. Muitas vezes sim. Né? Meu cachorro não é um bobão. Todo mundo bate na cara dele. Tadinho, não morde ninguém. Né? Quem já veio aqui em casa viu. Ele só vai cheirar os outros. O negócio dele é cheiro. Né? Talvez aquele também ficou só cheirando também. Vai saber. Né? Então assim... muito bom essa questão. No caso do cachorro dócil, porém com determinadas pessoas tem uma reação de medo e pavor. Pode ser uma reação àquela energia da pessoa, tá? Que nem sempre é uma relação ruim, às vezes pode ser uma coisa que ele desconhece, pode ser um reflexo condicionado de alguma coisa, tá? Porque o cachorro, gente, vamos pegar aqui, o animal, ele tem uma percepção olfativa muito diferente da nossa, né? Então imagina o seguinte: aconteceu alguma coisa um dia lá que assustou o cachorro e ele registrou um cheiro lá na região ali, um perfume, alguma coisa assim, e ele associou aquele fenômeno que assusta ele com esse cheiro. Chega uma pessoa que está com o mesmo cheiro, ele vai ter uma reação de medo. Ele tem medo da energia da pessoa, ele tem medo do cheiro que está associado com ela, porque a percepção do animal é olfativa.
Ah, pode ser um espírito. Pode ser o seguinte, a pessoa pode estar acompanhada com um espírito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso. Por quê? Porque aí a gente vai virar refém do bicho. Ah, meu bicho não gostou dos outros, quer dizer que é um espírito ruim. Não é assim não, tá? O animal ele tem uma série de comportamentos que são instintivos, né? Ou seja, aquilo que a gente está falando. Às vezes o cheiro que está associado, às vezes, por exemplo, imagina, né? Eu tenho um gato aqui em casa, né? Imagina que eu passo num lugar que tem uns cachorros muito bravos, tá? Um dos meus gatos aqui não gosta de cachorro de jeito nenhum, morre de medo, né? Até do cachorro aqui de casa ele tem medo, apesar que é baixo nele também. Coitado do cachorro, apanha pra todo mundo, né? Então ele não gosta de cachorro de jeito nenhum. Quando eu chego da rua, às vezes o gato fica arisco comigo. Por quê? Porque eu passei perto de algum cachorro, aquele cachorro despertou a memória nele por causa do cheiro. Não é o Marcelo, é o cheiro que o Marcelo tá carregando. Assim como também pode ser uma questão espiritual. Pode ser a energia da pessoa? Pode. É sempre a energia da pessoa? Não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente começa a julgar os outros por reação do bicho. Nós temos que fazer um contexto. Imagina, o Chico Xavier chega na minha casa, o meu cachorro começa a latir pra ele. Não, a energia do Chico Xavier é ruim. Não, pega aí, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Marcelo, eu tenho um pulo, ele é muito bravo, sou apaixonado por ele, muita calma. Agora ele é muito bravo, tem que ver quem que tá sendo a referência de agressividade dele, né? Aí tem que fazer um estudo sobre tem uma psicologia do animal também, tá, gente? O animal ele tem uma série de questões que é do instinto dele também. Às vezes o animal é agressivo, né? Não é porque o dono é agressivo, é porque o animal assume um papel de dominante dentro de casa, tá bom? Aí eu tô fazendo brinca, né? Ou seja, quando o meu cachorro me olha, ele me vê como eu sou o alfa, quem manda sou eu. Mas ele vai tentar tomar o lugar, ele vai tentar latir pra mim. Já viu aquela pessoa que o cachorro late e a pessoa volta pra trás? O cachorro late e a pessoa dá comida? O que a pessoa tá ensinando pro cachorro? Toda vez que ele late, ele vai fazer o que eu quero. O cachorro tá treinando a pessoa. Né? Então tem cachorro que a pessoa... que é só o cachorro latir, a pessoa dá um passo pra trás. Se o cachorro percebeu, ele tem medo. Aí outra, né? Mas aí outra história, senão a gente vai entrar, né? Cachorro e gato pode reencarnar como porco, gato, depois como cachorro e gato novamente? Ó... Os animais eles passam pelos reis, mas dificilmente o princípio espiritual de um animal vai passar por um outro assim tão rápido, tá? Ou seja, normalmente é um processo de evolução ali, né? Então eles não ficam pulando de um para o outro, não. Até porque existem diferenças muito grandes, né? Entre um ser e um outro, tá? Como que se processa isso? A gente não tem muita informação espiritual, mas por exemplo, né? Normalmente eles seguem uma linha, ou seja, os felinos encarnam em felinos, né? Para trocar de um felino para o outro é um processo aí que a espiritualidade deve ter um trabalho, mas não fica pulando de um para o outro não. Ou seja, a chance do meu gato ter sido a galinha na última encarnação é quase que zero, tá, gente? Tá? Normalmente isso aí, né? O que os espíritos falam pra gente é que quando o animal desencarna, ele é atraído pelo companheiro da espécie mais próximo. Ou seja, morreu meu gato. Pode ter certeza, algum gato aqui da rua aqui vai atrair o princípio espiritual dele e ele já vai renascer, tá bom? Basicamente, tá, gente? Né? Mas vamos voltar aqui. Né? Nós estamos falando do animal, né? Falando um pouquinho das plantas, né? Ou seja, os espíritos podem influenciar, sim. Né? Daí veio, né? Como a gente disse, as lendas do passado sobre as deusas e deuses da natureza, né? Foi dessa questão da influência dos espíritos, até porque você vai ver que um dos primeiros contatos que o ser humano tem com os espíritos, né? É exatamente buscando esse tipo de situação, né? Igual a gente brincou aqui com a história da Deméter lá, da deusa grega da agricultura, né? Então o que acontece? Imagina lá que um pastor de ovelha lá na Grécia de 5.000 anos atrás, ele está lá pastoreando, né? Ou então ele está lá plantando lá em torno da pequena propriedade dele lá na Grécia, e ele vê uma mulher bonita desencarnada, ele tem uma mediunidade, né? Uma vidência, ele vê lá uma mulher linda, maravilhosa, lá um espírito feminino, andando lá no meio do mato dele lá, das plantações dele. E quando ele percebe esse espírito agradável a ele, o que ele vai imaginar? As minhas plantas estão crescendo porque ela está aqui. E aí cria-se toda a religião. O cara começa a rezar para ela, inventa um nome, ou ela mesmo fala o nome para ele, né? Ele começa a entender ela como uma deusa. Quando ele vê que o vizinho dele ou o filho dele tá plantando e não tá dando, fala assim, não, vou fazer aqui um ritual aqui, vou rezar para ela porque ela vai lá na minha, e aí espalha o culto. É assim que nasce o culto religioso, né? O cara conta para um, conta para outro. Daqui a pouco tem uma cidade inteira adorando aquela deusa lá, né? E aí cria-se o culto religioso, e em cima do culto cria-se o quê? Os mitos. Né? E é assim que é o primeiro passo da nossa construção religiosa, ou seja, os espíritos se tornam deuses, vamos dizer assim, né? E aí o espírito tá ali, tá ajudando aquela coisa toda, né?
Exatamente, as religiões de matriz africana, a natureza é grande referência. Senhor das águas, Senhor da mata, exatamente, é assim que nasce. Né? Ou seja, as pessoas percebem que os espíritos influenciam, né? E querendo o favor daqueles espíritos, desenvolve-se toda uma religião. Ou seja, a influência dos espíritos da natureza vai ser a base de toda a nossa construção religiosa. Lembra lá quando o Jacó tá lá com os filhos dele, lá e tem a fome lá do José do Egito, e ele pega os filhos, manda os filhos dele comprar comida no Egito, aquela coisa toda. O José que sonha com os 7 anos de vaca gorda, vaca magra. Olha só como é que é a influência. Eles estão influenciando no quê? Na questão da comida mesmo ali, ó. Vamos comer e beber aqui, ó. Né? E isso gera o princípio religioso, né? E aí nós vamos ver que essa influência ela é antiguíssima, né? Pode falar, amiga. Marta, te amolando, né, Marcelo? Não, é assim que é bom. Mas olha só, eu tô aqui pensando, eu vou até voltar um pouquinho atrás. Sabe quando você fala assim que olho de seca pimenteira? Aham. Eu sempre acho, porque a gente que faz atendimento fraterno, é muito comum, não sei se já aconteceu com você ou com outras pessoas aqui, mas as pessoas falam, nossa, fulano, eu não gosto de fulano tem um olho ruim. Ah, minha vizinha foi lá em casa, minha plantinha morreu. E eu, quando costumo fazer o atendimento fraterno, eu costumo amenizar essa situação. Por exemplo, eu gosto muito das plantas. E eu sei, por exemplo, assim, eu estudo essa questão das plantas, eu gosto da fitoterapia. E tem algumas coisas assim, tipo assim, a camomila é uma planta que limpa a raiva, a gente tem o alecrim que trabalha os traumas, quem trabalha com fita energética, esse tipo de coisa, tem esse lado. Então eu sempre falo para a pessoa assim, olha, às vezes a sua vizinha não tem nada a ver dela ser uma pessoa ruim, às vezes ela estava com uma carência e a planta absorveu essa carência, não significa que seja uma pessoa ruim. Então eu sempre falo assim para amenizar, porque fica uma coisa ruim. Você acha, porque eu acho que isso pode acontecer, não pode? Necessariamente não tem que ser uma pessoa ruim, porque secou a planta, secou a arruda. Eu acho que pode ser a planta absorver alguma dor da pessoa. Tá magoada. Você concorda com isso? Amiga, concordo. Tanto é que a minha amiga lá que matava os bichos dela. Ela não matava porque ela queria, ela gostava dos bichos, só que a vibração, a mediunidade da menina estava desequilibrada e o bicho absorvia aquela energia, né? Então, assim, as plantas absorvem muito facilmente a vibração das pessoas. Tanto é que, né, você vai estudar o Kardec, né? Você vai ver Allan Kardec é o nome do professor Rivaio quando ele foi druida, né? E a base da religião druídica, né, que é uma religião que era muito famosa, que aconteceu, né? Entre os celtas, né, que é um povo lá, o povo do Asterix lá do desenho, né, que é lá na França, né, ou seja, lá, né, a base da religião celta é o quê? É a troca de vibração de energia com planta, né? Os druidas tinham as florestas sagradas onde eles iam para doar energia para as plantas negativas e absorver energia positiva. Eles trabalhavam muito essa questão de troca energética com o vegetal, claro que dentro, né, de uma mitologia, né, de um culto bem primitivo, dentro da, né, mas é uma sabedoria milenar. E isso, as religiões mais, vamos dizer assim, animistas, né, que são as religiões mais próximas da natureza, trabalham muito bem, né? Porque a nossa vibração, a nossa energia está trocando o tempo todo. Às vezes uma vibração que para mim é negativa, para uma planta é positiva, né? Às vezes a planta morre, igual, né? Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês lembrarem. É o pessoal que benze, né? O pessoal pega um galinho lá e começa a benzer, né? E aí o galho vai secando, já viu aquilo? O que aconteceu com aquilo ali? Na verdade ele secou porque ele absorveu energia ou porque a pessoa drenou a energia da natureza e jogou na gente, né? A gente, quando a gente vai avaliar alguma questão espiritual, nós temos que ter muito cuidado, né? Aí é uma questão de, né, da gente ter uma autocrítica, um discernimento, né? Que nós não somos o centro do mundo. Ou seja, o bem não sou eu e o mal não é todo mundo que é contra mim. Infelizmente, né? Muitos de nós, muitas vezes a gente cai nessa ilusão de que tudo que me é desagradável ou negativo a minha visão, é o mal, tá? E nem sempre é. Às vezes me é desagradável alguma energia que não bate com a minha, simplesmente isso, né? Então, por exemplo, existem energias positivas que são diferentes da minha. Por exemplo, imagina, né? Tem gente que gosta de religiões mais ritualizadas e aquilo é lindo e maravilhoso para ela, para mim já não vai ser. Não é mal, é diferente.
Então, muitas vezes, a planta, o animal, eles percebem o diferente. E as nossas interpretações é que precisam de um pouco de ajuste, para a gente parar de ser o herói e a vítima de tudo, né? O que é, né? E aí, a gente lembra uma coisa que os amigos espirituais falam muito, que a gente percebe muito no estudo da mediunidade, que é o seguinte: perceber mediunicamente, ou seja, a gente sentir os espíritos, né? A gente enxergar, a gente ver, a gente sentir, é fácil. A grande dificuldade da questão da mediunidade na nossa vida, né? Não só de espírito, mas de tudo, é interpretar o que a gente está percebendo. Tá? Então, para interpretar o que a gente está percebendo, a gente precisa de quê? A gente precisa de estudar, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de conhecer o fenômeno mediúnico, né? Estendendo o significado dele, né? E entendendo o significado. Sair um pouquinho da gente. Aí entra essa questão que você está falando, né? Quando a pessoa vem, né, e fala assim: olha, minha vizinha foi lá em casa e secou a minha árvore, porque ela tem inveja de mim. Nem sempre foi isso que aconteceu. Às vezes a energia da pessoa foi atraída naturalmente pelo vegetal, né? E aquilo aconteceu. Às vezes o vegetal também... às vezes quem secou o vegetal fui eu. Tá? Então assim, a gente tem que parar de culpar os outros pelas nossas questões. Nós já estamos num momento espiritual que nós já começamos a ser responsáveis pelo que nós fazemos. Parar de culpar os outros. Meu problema não é o outro, não. Meu problema é eu comigo mesmo. Né? Mas aí, continuando aqui, né, que o nosso tempo tá lá, né, mas pode voltar depois, tá? A gente pode voltar no animal, na planta. Eu vou entrar um pouquinho na influência sobre os elementos dos reinos, vamos dizer assim, inanimados, né? A influência dos espíritos, por exemplo, na chuva, nas águas, no vento, né? O Kardec, ele fala disso lá no Livro dos Espíritos pra gente. Ele fala que os espíritos comandam, né, os seres elementais, aí outro conceito aí pra nós aí, né? O que são os seres elementais, gente? Seres elementais basicamente são espíritos, né? São espíritos não ainda humanos, tá? Que estão fazendo a sua transição. Ou seja, um espírito que está saindo do reino animal para entrar no reino humano. Ele está num processo de transição. Ah, mas como é que esse processo? A gente não sabe. Isso acontece no mundo espiritual e demora, milênios, séculos, tá? Existem vários tipos de espíritos elementais. Todo espírito de transição, ou seja, está saindo do reino vegetal, vai entrar no reino animal, tem uma transição. E isso acontece no mundo espiritual. Está saindo do reino mineral, está entrando no reino vegetal, tem uma transição, um outro tipo de transição. Está saindo do reino animal, está entrando no reino humano, tem um outro tipo de transição. Tá bom? Então isso existe. Essas entidades, segundo os espíritos, né, elas conseguem interferir nos elementos mais densos, né, na chuva, no sol, no vento. O sol não, porque o sol está fora, né? O sol está fora da Terra, né? Mas vamos dizer que nos efeitos climáticos que a gente tem no planeta, tá? E os espíritos conseguem direcionar esses seres de alguma forma, né? E o grande exemplo que nós temos isso, talvez o maior, é Jesus acalmando a tempestade. Né? Jesus mandando a tempestade parar. Na verdade ele estava o quê? Ele estava trabalhando aqueles seres desencarnados que estavam movimentando aquela energia. Ele parou a energia, o negócio acalmou, tá? Ah, é sempre assim? Não, tá? Isso é sempre assim? Não. Mas é possível? É possível, tá? Então os espíritos, eles podem interferir nessas questões. Ah, eles precisam sempre dos seres elementais? Também não. Em alguns casos sim, em outros casos não. Tá? Mas eles podem, né, interferir sim. Então, companheiro aqui falando: eu tive um tio que, apesar de uma vida bem desregrada, era alcoólatra, bezerro, crianças, curando de várias doenças. Como é possível uma pessoa em desequilíbrio conseguir fazer o bem dessa forma? Porque o bem sempre supera, César, né? A luz sempre supera a nossa treva. Se a gente fosse esperar pra gente ser espírito iluminado para fazer o bem, nós estava lascado, meu amigo, né? Então nós, com todas essas mazelas que a gente carrega, que esse trem aqui que nós somos aqui, ó, nós conseguimos fazer alguma coisa de bom, né? E esse é o grande segredo do bem. O bem é como a luz que você acende, né? Você pode estar na treva total, mas naquele momento você acendeu a luz. E essa luz compensa a escuridão. Então, se o seu tio benzia, mesmo com todos os problemas de alcoolismo dele, considere isso como uma vitória do espírito dele. Os valores que ele tem, que são eternos, né, transcendem os valores do vício. Nós não somos espiritualmente definidos pelas nossas limitações, e sim pelos nossos potenciais. Ou seja, eu sou o meu melhor. Eu não sou os meus vícios. Os meus vícios
são transitórios, tá? Isso quer dizer que eu vou esquecer dos meus vícios e que eles não existem? Não. Né? Até porque é uma parte do processo de querer melhorar, né? Tudo bem. Mas eu não dou conta de melhorar nenhum dos meus vícios. Mas eu faço o bem. Esse bem vai ser o fator de resgate espiritual da minha existência. Sabe aquilo que aquelas histórias do espírito contam. Fulano de tal é um monstro. Mas num dia lá ele acordou de manhã, passou um mendigo na rua, ele deu lá a comida pro cara. Aquele cara que recebeu a comida não vai ver ele como um monstro. E quando eu estiver lá no mundo espiritual, eu falo assim, eu preciso de alguém que ajude o Zé lá a reencarnar. Um vai levantar e falar, eu ajudo. Por quê? Porque pra mim ele não foi um monstro, ele me deu comida. Então o bem que se faz, né? Como diria lá o Chico, né? É o nosso advogado em todos os lugares onde nós estamos. O que vale é o bem. O que vale é a nossa construção no amor, tá? Então, assim, quando a gente pega a mediunidade, né, muitos médios são pessoas muito desequilibradas, né? Não criemos ilusões, tá, gente? A maioria de nós médiuns somos pessoas lutando com um passado tenebroso, né? E de erros, de falhas, né? E o que acontece? A mediunidade é um instrumento para a gente poder fazer o bem. Né? Quer dizer que eu sou o conteúdo de todas as mensagens que eu passo? Não, mas eu estou junto ali, entendeu? Só da espiritualidade tá deixando eu trabalhar junto com ele, eu tô feliz, né? Amanhã eu vou estar melhor. Então, assim, nós temos que valorizar sempre esse positivo, né? É isso aí que é o importante, amigo. Voltando, né? Vamos lá continuar lá com a influência dos espíritos na natureza, né? Então, a gente vai perceber que os espíritos desencarnados, eles sempre influenciavam os fenômenos da natureza. E no passado a gente entendia, né, dentro da nossa ignorância natural, né, pensa na gente há 1000 anos atrás, né, o homem primitivo, eu contei a história lá do grego, lá com as deusas gregas dele lá, né, ele interpretava essa influência como um poder divino. E esse poder divino gerava veneração e culto. E aí, né, como a gente já estava falando, gerou-se os vários cultos religiosos, né, e as várias religiões, né, e essa influência dos espíritos na natureza é a base de muitos dos nossos... a gente fala, mas o que tem a ver com isso? Muito. Uma das coisas mais introjetadas na nossa intimidade sobre o espiritual está ligado nisso. A nossa ideia de trocar com os espíritos, ou com Deus. Vou fazer uma promessa. Vou dar 50 cesta básica lá pro Francisco. Você pode dar, tá, gente? Nós recebemos. Né? Pra mim ganhar o favor dos espíritos de luz. Né? Tem gente que fala isso, fala assim, pede pro Lucas lá ajudar meu filho a passar na prova, né? Que o primeiro salário dele ele vai trabalhar pros pobres lá, fala assim, não precisa disso não, gente. Fala a prece e manda o menino estudar, que a espiritualidade ajuda, né? Mas não vai beneficiar ninguém, né? Mas lá no passado, o que a gente fazia? Lembra da história lá da Deméter, né? O meu vizinho, a plantação dele não crescia, eu chegava nele e falava, meu amigo, se fosse você aqui, ó, tem uma estatuazinha ali, eu rezo pra ela, a deusa vem aqui, meu filho, não que a deusa vier, você vai ver que vai nascer tudo, né? E aí, o que eu faço pra agradar a Deus? Eu falei, não, beleza, ó, vou fazer o seguinte, tudo que você ganhar aí, tira 10% aí, vão me passar pra gente construir um templo pra ela, vamos prometer aqui, que todo mundo aqui da cidade aqui, ó, se a colheita for boa, nós vamos fazer um templo lindo pra ela, nós vamos fazer, né, se é pedreiro, o outro é não sei o que, o outro pinta, nós vamos fazer aqui uma coisa linda, né, em homenagem, em honra a ela, pra todo mundo saber que aqui quem cuida da gente é a deusa da natureza. É assim que nasce a nossa troca. A gente ainda tem isso muito dentro, introjetado, né? A gente fala assim, eu vou fazer o bem, vou ajudar, e aí o Espírito de Luz me ajuda, né? Isso tá errado, gente? Quando eu falo isso, eu não estou falando como uma crítica, eu estou falando para a gente poder entender como é que é o processo, né? A própria espiritualidade, ela começa a participar da nossa vida dessa forma. Aí cria-se o que é a figura do sacerdote. Quem que é o sacerdote? É o cara que vai intermediar a força divina, normalmente é o médium, né? Aquele que enxerga o espírito, fala, ó, a deusa chegou, né? A deusa tá feliz aqui que vocês estão fazendo tempo para ela aqui, ó, né? Aí o médium começa a trabalhar, a deusa falou aqui que vocês têm que fazer uma casa para mim também, sabe como é que é, né? Eu sou o representante da deusa na Terra, ela falou que gosta de mim, né? Não sei se vocês sabiam, não, mas eu não tenho mãe, não, minha mãe é ela, né? Eu sou filho da deusa lá, você não sabe, mas sabe como é que é? Aí vai criando as lendas, é assim que acontece, entendeu, gente? E isso tudo, tá, né? Aí nós vamos ver a influência dos espíritos na chuva, no raio, né? Nas outras religiões que falam muito disso, né? E aí nós vamos perceber que o mundo espiritual, ele se faz manifestar, né? Não só para ajudar a gente, mas como também para a gente começar a engatinhar nos primeiros passos da percepção do transcendental.
Porque um dia eu vou perceber que a deusa que está aparecendo lá na minha plantação, que eu falei para meus vizinhos, que nós estamos fazendo até um templo dela, né? Eu vou começar a perceber que eu estou ficando velho, ela não envelhece. E aí eu vou começar a falar assim, olha, meu filho morreu, será que você pode cuidar do meu filho? Meu filho foi para onde você está? E ela fala assim, não, seu filho está aqui comigo. Aí eu começo a pensar, olha, então existe uma vida depois da vida. Se eu agradar muito ela me leva. Ela me cuida. Se eu agradar muito ela, o meu filho, meu pai, meu irmão que foi, ela vai saber cuidar dele, porque ela é uma deusa. Vocês estão entendendo como é que vai criando? E isso dá para a pessoa consolo. Né? E não adianta o espírito chegar lá e falar, eu não sou uma deusa, eu sou espírito. Não, isso é um processo lento e gradual de aprendizado. E dentro desse processo, a base dele é essa influência. Né? Então por isso que a influência nos fenômenos mais, vamos dizer assim, grosseiros, a chuva, né? O vento, né? É mais próximo. Claro que depois vai vir outras influências que não são tão agradáveis, né? Que é a guerra, a violência, o sexo, aquela coisa toda que também vai ter os seus deuses lá, tá? Que são outros 500, né? Mas eu tô falando aqui a coisa bem anímica, né? Aquela relação da mãe terra, né? Que é um conceito que tem em quase todas as religiões, né? A Gaia, né? Que é a mãe que provê, que dá a vida, né? O cara fala assim, a terra é uma mãe, né? E aí eles imaginam uma mulher muito bonita para ser a terra, aquela coisa toda. Isso tudo é um processo que nasce do entendimento da influência dos espíritos da natureza. E aí nós vamos começar a perceber que os espíritos influenciam em outros aspectos da vida. Aí que eu tô falando que uma coisa encaixa com a outra. Eu vou começar a perceber que tem espírito que os animais percebem, tem espírito que outros homens percebem, tem espíritos e deuses, né? Vou dar os nomes aqui que eles usavam antigamente, que se juntam comigo quando eu quero fazer o bem. Mas também tem aqueles que se juntam comigo quando eu quero fazer o mal. Tem o deus da guerra, eu descubro que agora tem um deus da guerra, tem uma deusa do amor, tem uma deusa do dinheiro, tem um deus do poder, tem um deus... E eu vou descobrindo influências espirituais, né? E essas influências espirituais vão fazendo com que a minha mente se abra com a realidade espiritual. E nós chegamos aqui onde nós estamos hoje. Percebendo que o quê? Que nós atraímos os espíritos através do nosso pensamento, da nossa sintonia. Aquilo que eu penso gera sintonia, gera afinidade, e essa afinidade constrói a nossa realidade, o mundo espiritual. Daí que vem a devoção do povo nordestino com o Padre Cícero? Pode ser que sim, né? Eles têm uma ligação com ele lá, tem uma história construída ali, né? Tem uma história construída. Eu não conheço bem a história, né? Eu conheço muito pouco, então para evitar falar bobagem, né? Né? Mas só assim são construídos os mitos, as lendas, as devoções, né? Aí você fala pro cara, não existe nada, você não sabe nada. Porque dentro da realidade na qual ele está inserido, dentro do mundo que ele está inserido, aquilo é muito lógico, né? Então quando você vê o processo de isso tudo, gente, está envolvido no quê? Mediunidade. Porque se o cara não enxergasse o espírito a primeira vez, nada disso começava. Se o cara não tivesse uma evidência, ele não visse a mulher bonita andando no meio do mato, lá no meio da plantação dele, no meio dos bichos dele, ele não ia elaborar isso tudo, ia... Olha só como é que a mediunidade está na base das nossas relações, né? Tudo isso tem a ver com mediunidade. E aí nós vamos entender uma série de fatores. Hoje, é claro, nós temos uma compreensão mais profunda, né? Porque nós temos, né, material de estudo, mas é o conhecimento de eras que está sendo guardado, né? E aí lá no Egito eles já estudavam, lá na Grécia eles já estudavam, né? Então ali nós vamos começar a perceber a formação da nossa existência e que a mediunidade, ou seja, a influência espiritual, estava sempre ao nosso lado. O que muda, como a gente sempre fala, é a nossa capacidade de interpretar aquela informação. Hoje nós interpretamos de determinada forma que é muito mais ampla do que o cara lá na Grécia de 5.000 anos atrás, né? O pastor de ovelha lá da Grécia, o agricultor da Grécia de 5.000 anos atrás, interpretava de um jeito. O sacerdote do Egito, dentro de um outro nível de percepção e cultura, interpretava de outra forma. A gente, dentro da doutrina espírita, tem uma interpretação talvez mais ampla. Daqui 100 anos, nós vamos perceber e entender mais detalhes e mais situações, né, que estão além do que a gente sente, do que a gente percebe hoje. Tá? Pessoal, nós temos aí 10 minutos para acabar. Alguém quer fazer alguma questão aí sobre a influência dos espíritos da natureza? Quer trazer alguma questão do que a gente falou? Perguntar, falar, afirmar, discordar, concordar? Fique à vontade. Se alguém quiser, pode ser por mensagem, né? A energia da natureza é tão forte. Oi, pode falar.
tinha perguntado ali sobre as pedras. Eu ganhei uma pedra ontem na yoga e a pessoa falou que ela tem muita energia. Eu queria saber se isso é mito ou se é verídico. Tudo que existe tem energia, né? Porque energia é o quê? A energia, a matéria é energia, né? Então, basicamente isso, né? O que acontece? Uma pedra tem uma vibração, tem uma energia? Sim, né? Mas vamos imaginar o seguinte, né? Meu telefone aqui, ele tem uma bateria, né? A bateria dele é um elemento químico, tem uma combinação química lá dentro dela, de lítio, níquel, um monte de coisa lá, que permite que quando a eletricidade vem, o que a bateria faz com a eletricidade? Ela armazena durante um tempo até que eu use aquilo para alguma coisa, tá? As pedras, vamos dizer assim, os seres vivos também fazem isso. Uma planta faz isso? Faz. Tanto é que quando ela absorve demais ou perde demais, ela morre, né? Uma pedra, ela poderia absorver energia? Sim. Que tipo de energia? Aí depende. Aí nós temos que estudar sobre isso, né? Mas é possível? Teoricamente é possível, sim, tá? Porque nós absorvemos energia. Os animais absorvem energia, né? Por exemplo, a minha gatinha aqui é um exemplo disso. Dá o exemplo do gato aqui, né? A minha gatinha, eu tenho até uma coisa muito legal nela, que o outro gato não faz. O outro gato é preguiçoso. A minha gatinha, toda vez que tem alguém triste ou com algum problema aqui em casa, ela deita do lado da pessoa. A pessoa está passando mal, está triste, meio desanimada, pode saber, ela corre lá e deita do lado da pessoa, né? E o que acontece? No Egito Antigo, né, eles falavam que os gatos comiam os espíritos do mal. Claro que isso é uma visão, né? É a interpretação deles bem mitológica, né, gente? Mas o que acontece, basicamente? O gato, ele absorve energia, né? Ele absorve energias. Aí o que acontece? Normalmente ele vomita, ele faz alguma coisa, ele processa aquela energia de alguma forma. Ela sabe o que ela está fazendo? Não, ela é atraída pela vibração e ela ajuda. Quer dizer que então que eu só esfregar o gato em mim que eu vou resolver todos os meus problemas? Não. Ele pode absorver alguma vibração? Pode. Mas se eu não mudar a causa da vibração na minha intimidade, posso encher minha cara de gato aqui que não vai resolver o problema. Aí que está a grande questão. Não adianta eu encher minha cara de pedra. Não adianta eu colocar pirâmide em cima da minha casa, né? Se eu não estou trabalhando a determinada energia, aquilo ali vai ser um objeto morto, né? Eu não posso transferir para o outro aquilo que é de minha responsabilidade. Se o gato me ajuda, pode me ajudar. O cachorro me ajuda, né? O animal, porque o animal tem uma vibração também, né? Ele troca energia, aquela coisa toda, né? Ele pode absorver um excesso, trocar, aquela coisa toda, beleza. Mas quem emite energia sou eu. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. É possível? Sim. Resolve tudo? Não, porque cria-se muitas vezes uma falsa ideia, né, de que o objeto exterior resolve tudo. É aquela coisa da pessoa fala, vou botar um crucifixo aqui para afastar o mal da minha casa, tá? O crucifixo é um símbolo. O cara olha, o espírito chega e olha, tá? Mas o que importa não é o crucifixo, o que importa é a fé que ele ativa em mim. Eu olho para ele, eu penso em Jesus, eu não sei o quê, apesar que eu não gosto de crucifixo, né, que eu acho triste, né? Jesus morto, eu gosto de Jesus vivo, né? Mas para algumas pessoas é um indutor, né? A pessoa olha aquilo, ela se sente espiritualizada, ou seja, é uma ferramenta, né? Então a pedra pode ser também, né? Tanto é que tem lugares que tem uma vibração violenta. Você vai lá em Stonehenge, lá na Inglaterra, diz que o negócio leve, você chega lá, você fica até assim, de tanta energia, né? Alguns lugares tem uma vibração, né? E isso aí vamos dizer assim, algo que nós entendemos muito bem ainda, né? Será que Jesus tinha poder mesmo sobre o vento, tempestade? Jesus tem poder sobre tudo que tem no planeta Terra, meu amigo. Se Jesus quiser desmanchar o planeta Terra, instalar de dedo, ele faz, tá? Jesus, ele é o dono da Terra, entendeu? Nós estamos aqui de aluguel dele, né? Aqui é o aquário de Jesus, vamos dizer assim. Nós somos peixinhos, Jesus é o dono do aquário. Se ele quiser jogar água fora, ele joga. Ainda bem que ele não vai fazer isso, né? Podemos também fluidificar águas e objetos? Sim, com certeza, né? Nós temos, isso aí nós vamos trabalhar com a questão da mediunidade, nós vamos falar disso também. Nós podemos imprimir a nossa vibração onde nós estamos. Por exemplo, aqui é o meu quarto, ó, vocês estão vendo o meu quarto, né? O lugar mais protegido da minha casa, que é o meu templo aqui, ó. Né? Pode ter certeza que o meu quarto é impregnado com a minha vibração da Edneia, que é minha esposa, né? Então aqui, né, as paredes, o meu ambiente aqui está impregnado com a minha vibração. Se a minha vibração for ruim, se for um cara que briga, que xinga, cheio de ódio, isso aqui vai lotar. Tem jeito de limpar? Tem. Culto do evangelho no lar. Se vai culto do evangelho no lar, o negócio é limpeza espiritual, né? Por isso a gente tem que fazer culto toda semana,
né? Então, por exemplo, aqui, ó, tô sentado aqui com vocês aqui, né? Normalmente eu tenho usado muito esse quarto para fazer culto, para fazer prece, para fazer estudo, para fazer um monte de coisa. Isso colabora para melhora da energia do ambiente, mas é o fato em si, não, é a vibração que nós trazemos pelo nosso pensamento, né? Podemos dar passe nos nossos bichinhos? Poder pode, mas tem que fazer do jeito certo. Por quê? Porque a gente não sabe, o animal também tem uma anatomia espiritual, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para poder, né? Normalmente o melhor passo pro bicho é dar amor para ele, né? Se a gente fala do passo com técnica, a gente pede para a pessoa aprender um jeito de dar o passo certo. Mas você pega o bichinho com amor assim, você tá dando um passo nele, é a vibração, né? Mas é isso, né, gente? Nosso tempo tá lá em cima, né? Quando eu faço culto lá, energia diferente, com certeza, né? Então, assim, o culto do evangelho lá ajuda. Tá sentindo energia negativa, gente? Faz uns cultos aí que o negócio melhora. A espiritualidade começa a visitar a sua casa, dá uma limpeza aí, né? O nosso pensamento começa, né, a modificar o ambiente onde nós vivemos. Alguém mais quer falar alguma coisa, meus amigos? Nós estamos aí faltando 2 minutos para terminar o nosso estudo, né? Queria só lembrar, semana que vem a gente volta com... que dia que vai ser? Quarta e quinta? A partir da próxima semana, nós vamos já entrar na parte do estudo da mediunidade propriamente dita. Então, o próximo tema do nosso estudo já vai ser mediunidade parte 1, tá? Parte 1 de 500, tá bom? Então, nós vamos começar a falar da mediunidade propriamente dita a partir da semana que vem, na quarta-feira, tá, gente? Lembrando que a gente está fazendo um estudo hoje na quinta por causa né, que não teve luz aqui em casa ontem. E aí na quinta da semana que vem volta o estudo normal do Evangelho. Lembrando a todos também, né, mais uma vez, né, queria agradecer a todo mundo. Nós conseguimos o apadrinhamento das crianças do Universo dos Sonhos, né? Alguns, né? A gente conseguiu terminar hoje, né? Fechar todo mundo, graças a Deus, quase mais de 300, né? Colocou um agradecimento, eu não sei a quantidade ao certo, né? Mas é mais de 350, com certeza, né? Queria agradecer demais a todos que nos ajudaram, né? Porque isso aí vem de Jesus, tá, gente? E lembrar que amanhã nós temos nosso tratamento espiritual, né? Falar um pouquinho aqui, 2 minutos de tratamento espiritual, né? O tratamento espiritual é uma multiplicação das nossas energias em favor de quem precisa, em favor de nós mesmos. Por isso a gente sempre pede aí que a gente possa... Né? Eu queria pedir a ajuda de vocês para nos ajudar a divulgar o tratamento. Né? Vocês veem que eu não fico pedindo para divulgar estudo e tal, que eu acho que não é por aí, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que vai na vontade das pessoas, né? Mas o tratamento espiritual, gente, nós estamos passando por um momento muito complicado no plano físico, né? Um momento onde o medo, a tristeza, a raiva, o ressentimento, depressão, muita gente suicidando, né? Muita gente deprimida. Então o tratamento é o momento da gente unir forças nesse propósito de cura. Então eu queria pedir a ajuda de todo mundo que puder participar com a gente no tratamento amanhã e nos ajudar, né, a divulgar esse tratamento espiritual, tá? Vai ser aqui no Instagram aqui, né? O tratamento dura no máximo 35 a 40 minutos, né? Então assim, é algo que passa muito, muito rápido, né? Então eu queria pedir a ajuda de todos vocês aí com o tratamento espiritual, tá bom, meus amigos? Queria agradecer a todos, né? Pedir a Jesus aí que nos abençoe, que a gente continue estudando, né, as questões da mediunidade, tá? A partir da semana que vem também, quem quiser adquirir, nós vamos estudar a apostila da FEB de mediunidade, a apostilinha azul, só procurar Estudo de Mediunidade número 1 da FEB, é uma apostilinha azul. Tem PDF dela grátis lá na página da FEB, ou seja, não precisa comprar nem nada, só baixar o PDF, tá? Mas a gente vai entrar nela e vai entrar nos temas, tá? Então vai ter dia que eu vou pegar o tema da apostila, vai ter dia que a gente vai absorver outros temas, mas a gente vai falando, tá bom? Tá? Então semana que vem nós já começamos na base da mediunidade. Nós vamos conversar só de mediunidade semana que vem, tá bom? Na questão mais técnica mesmo e do entendimento do fenômeno mediúnico. Meus amigos, muito obrigado. Alan, você faz uma prece para nós, amigo? Por favor. Amado Mestre Jesus, bons espíritos que nos auxiliam nessa caminhada, agradecemos por essa oportunidade de estudo. Que nós possamos, Divino Mestre, aproveitar destes ensinamentos para contribuirmos com as nossas possibilidades para a construção de um mundo melhor. Que estes ensinamentos possam ser as nossas ferramentas para nos auxiliar no trabalho de espalhar a paz e amor a tantos quantos necessitam e, ao mesmo tempo, nos aprimorarmos, nos tornarmos melhores e, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, mais felizes. Que todos aqui presentes
dos dois planos da vida, possam, onde quer que estejam, estar recebendo, através da mão dos bons espíritos, boas energias para o refazimento de suas forças e para poder prosseguir ao longo dessa semana que se encerra e da próxima que se inicia. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que a tua paz seja conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Sou muito obrigado. Até amanhã no tratamento, às 8 da noite. Não esqueçam. Que Jesus os abençoe a todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.